Boa noite, dia 12 de março de 2026, programa Conexão Armênia número 143. Para começar o programa de hoje, nós vamos trazer um videoclipe que vai dar mais uma vez a possibilidade de vocês estarem em contato com esse instrumento tão diferente aqui no Brasil chamado DAW. Esse videoclipe é da Varduy Vartanian e uma escola de música onde os alunos aprendem a tocar este instrumento que é como se fosse um tambor. Curtam o vídeo do DAW. Esses ritmos bem primitivos, a gente lembra sempre do Velho Mundo. E infelizmente, nesse momento, o Velho Mundo enfrenta mais uma guerra sanguinária. Os armênios possuem uma comunidade muito forte, muito ativa e milenar no Irã. E dessa vez estão sofrendo, novamente, com tudo que acontece no país onde eles escolheram como morada após o genocídio. Essa semana, recebemos relato da Embaixada Armênia em Teherã que o bairro armênio sofreu o ataque de um drone. Vamos entender um pouco mais o que isso está significando para aquela região e qual o impacto que isso tem para a comunidade armênia lá. The effects of the war in Iran reach far beyond Tehran's borders. For Armenian and Armenian communities across the region, the recent developments pose serious threats and uncertainty. Today, tens of thousands of Armenians live in Iran, one of the oldest Armenian communities in the world and the largest Christian minority in the country. There are also major Armenian communities that have been affected throughout the Middle East. Around 150,000 Armenians live in Lebanon, where the community has long been a center of Armenian culture and political life, and in Jerusalem, where Armenians have maintained a continuous presence dating back to the 4th century. A wider regional war would put all of these historic Armenian communities at risk through instability, economic collapse, or escalating conflict.
But the stakes for Armenia itself are also enormous. Armenia shares a small but critically important border with Iran. It is Armenia's only open southern gateway to the outside world. For decades, Armenia's borders with Turkey and Azerbaijan have remained closed. That makes the Armenia-Iran border a vital lifeline for trade, energy, and economic access to global markets. If war destabilizes Iran, Armenia could face serious economic disruption, supply chain breakdowns, and growing isolation. And these risks, they go far beyond economics. Iran has long opposed changing borders in the South Caucasus, especially proposals pushed by Azerbaijan and Turkey to carve out a corridor through Armenia's Sunnik province. Such efforts could possibly threaten Armenia's link to Iran and undermine Yerevan's sovereignty over its own territory. If Iran becomes weakened or distracted by war, Azerbaijan and Turkey may see an opportunity to escalate pressure on Armenia and push forward unilateral demands. A broader regional conflict could also bring instability directly to Armenia's doorstep through military escalation, refugee flows, or cross-border security threats. For a small country already facing major security challenges, even indirect stability could have serious consequences. That's why Armenians everywhere and policymakers in Washington must pay close attention, because what happens in Iran will not stay in Iran. The ripple effects could reshape the balance of power in the South Caucasus and threaten Armenian communities across the region. Indo agora um pouco para a Europa, o professor Marcelo Thiago está mais uma andança das dele por aí pelo mundo. E hoje ele vai levar a gente para um lugar na Itália, em Florença. Lá, no alto de uma colina, está uma das igrejas mais bonitas da cidade, a Basílica de São Miniato al Monte. Milhares de turistas visitam essa basílica por ano simplesmente por causa da arquitetura e da vista do monte. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele também tem uma conexão com a Armênia. Segundo a tradição cristã, ele era de origem armênia e viveu no século III. Durante as perseguições dos romanos aos cristãos, ele foi condenado à morte por não renunciar à sua fé. E aqui nasce uma das histórias mais impressionantes da tradição cristã. Dizem que depois de ser decapitado, ele se levantou, pegou a própria cabeça e subiu ao topo do monte, onde ele vivia em oração. Foi exatamente nesse mesmo lugar, séculos depois, que eles construíram a basílica. A vista que se tem de Florença do alto da Basílica de São Miniato. Essa parte de cima da Basílica de São Miniato. Esse mosaico é do século XII e o altar principal é muito bonito. Vamos agora aqui na cripta da Basílica de São Miniato, diante do corpo do santo. São Miniato, São Minias, foi um santo armênio que viveu no início da era cristã, foi martirizado. O seu corpo foi trazido da Armênia e colocado aqui. Muito provavelmente por comerciantes armênios que fizeram de Florença a base do seu ponto de comércio. É uma basílica lindíssima e, como vocês veem, o lugar da cripta é extremamente
sagrado, né? Agora, nesse momento, acabou de ser rezado o ofício dos monges e esse lugar é o sacrário. E o corpo do santo está bem aqui embaixo. Vejam só, são miniatos. Histórias como essa nos lembram de algo muito bonito, que o povo armênio, desde o início dos tempos, marcou o mundo em diversos cantos com a sua história cristã. Viram? Conexão Armênia não mostra só a Armênia e nem só o Brasil. A gente circula pelo mundo todo, afinal de contas, o nosso papel é conectar. E o programa de hoje vai responder a dúvida de várias pessoas que nos acompanham. Muita gente quer fazer voluntariado na Armênia, não sabe por onde começar, muitos jovens, tem gente que é armênio que quer ir, tem gente que é brasileiro que também quer fazer. E hoje nós vamos trazer um ex-voluntariante de um programa que existe hoje, que leva diversos jovens daqui para lá, chamado Birthright Armenia. Kaique Gudjenian é um rapaz armênio da cidade de Osasco, que cresceu praticamente não tendo muito contato com a sua cultura e depois de jovem adulto, clicou. Ele teve o seu início, o seu debut como aspirante de proximidade da cultura através do grupo de danças Giligiá, e ali acendeu uma chaminha dentro do peito dele que fez com que ele se aproximasse cada vez mais. Kaique fez seu voluntariado, ficou algum tempo lá e agora ele abriu uma empresa aqui no Brasil que a gente vai mostrar para vocês. Kaique Gudjenian. Então, nós estamos aqui com Kaique Gudjenian, esse jovem prominente da comunidade armênia de Osasco, que por muitos anos cresceu longe da comunidade armênia, não é mesmo, Kaique? Eu conheci você que você já era um adulto, um jovem adulto, de quantos anos quando você entrou no grupo Giligiá? Devia ter por volta dos 20, 21 anos, eu acho. Então, já era um jovem adulto, maior de idade, responsável. E a sua vida em contato com a comunidade armênia começou a se estreitar através da experiência no grupo de dança Giligiá, não foi? Eu acho que eu tinha um contato limitado dentro do que a gente pode dizer de identidade armênia, né? E ele limitado muito à culinária e à religião, né? E religião parcialmente. Então, almoço na casa dos meus avós, as comidas, né, mais tradicionais, ocidentais, armênias, e missa em dias especiais, né? Então, visitando um pouquinho o Berborros, recebendo a visita do Berborros e aquilo. Importante dizer na igreja de Osasco, né? Sim, a igreja de Osasco, para poucas, talvez para as pessoas que estão nos assistindo, inclusive o público da Rede Connect de Osasco. Osasco foi a primeira comunidade armênia no Brasil, não é mesmo? Então, assim, foi a primeira igreja armênia que a gente teve no Brasil. Em Osasco, hoje, a gente tem muitas ruas que levam nomes de celebridades ou de pessoas atuantes na comunidade. Tem, inclusive, a Rua Armênia, que fica na esquina da igreja, onde tem o Dosa, enfim. Então, Osasco tem um papel muito marcante na comunidade armênia daqui do Brasil.
E você tendo crescido lá, em que momento que despertou em você, assim, esse chamado, onde você percebeu que ser armênio não é só uma questão de nascimento, origem, mas que era um chamado, que era uma coisa que, assim, te despertava o interesse de saber um pouco mais, de se aproximar um pouco. Em que momento que isso aconteceu, Kaique? Isso demorou um pouquinho, né? Então, assim, o que eu me recordo muito da infância, principalmente as aulas de armênio no colégio da UGAB, que é um colégio armênio, né? E o Haemer, todo dia pela manhã. É o Pai Nosso, que O vocês Pai rezavam Nosso, de manhã antes de entrar para a aula, né? exatamente. Então, isso foi um pouquinho da sementinha que foi sendo plantada ali, além da influência que eu já falei dos meus avós, né? Da religião, enfim. Mas era ainda assim uma troca muito morna e que foi se esfriando em função da gente ter morado no interior, né, na primeira infância ali. Então, teve pouco estímulo para que a gente permanecesse ativo dentro da Pouco comunidade, contato, pouco. pouco É. contato, exatamente. Eu me lembro que em 2015 já havíamos voltado para Osasco, estávamos morando ali em Presidente Altino. Teve um evento que foi o Festival de Cultura Armênia, promovido pela comunidade armênia de Osasco. E naquele festival eu assisti o Kilikia pela primeira vez, né? E ali eu pude observar um pouco, né, daquela expressão, manifestação artística, né, da dança, e me despertou o interesse, né? Eu vi aquilo era uma coisa, um fenômeno diferente, não era uma dança comum. Ela trazia uma carga emocional, um peso. Ela significava uma batalha, uma luta, e eu gostei daquilo, né? Aquilo conectou comigo, mas eu fiquei um pouco ali, né, entre vai ou não, e só no final de 2016 que eu acabo me juntando ao Kilikia. Porque no Brasil não tem muito esse costume assim do homem dançar, né? E ainda mais eles estavam com as roupas típicas e tal, e Uhum. então cria às vezes assim uma, nossa, mas né, não, acho que não é para mim isso, não é? Eu acho que eu precisava passar por um processo ainda, né? E esse processo, esse meu processo pessoal, teve uma participação muito grande da diretoria de Osasco. Começou a fazer algumas ativações para que jovens retomassem ali o contato, o clube de futebol, né, o time de futebol, a gente participou do Navassartiano. Então, esse passo a passo, esse processo foi importante para que, né, no fim de 2016, eu me juntasse àquele que há, né, e encontrando pessoas que eram muito mais apaixonadas e conscientes da cultura armênia, né. Então, esse 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 final desse processo, ele significou para mim uma transformação, assim, e realmente o chamado, eu acho que ele vem daí, né, de descobrir que, havia mais, né, para se conectar, mais para se alimentar, e depois daquela experiência do Kilikia, descobri que havia também um programa, o Birthright, né, do qual eu poderia ir para a Armênia e vivenciar uma experiência que até então eu nunca tinha tido na minha vida, que é um programa de intercâmbio no país onde eu tinha algumas raízes, né. E aí Então você acho que foi decidiu nesse ir para a processo. Armênia, fazer esse Uhum. programa de voluntariado, acabou ficando alguns anos por lá. Conta para nós um pouquinho do que é esse programa, Kaique, porque assim, você recebeu um convite, como foi, assim, quando você chegou lá, você tinha um respaldo, enfim, conta para nós um pouco, porque tem muita gente que procura o Conexão Armênia, pensando em fazer, pensando em algum jeito de chegar na Armênia, e a gente já viu por várias experiências de jovens da comunidade que esse é um dos programas onde se facilita muito, principalmente no quesito adaptação, recebimento, tudo organizado para a pessoa que nunca viu, nunca foi, nunca falou o idioma, e enfim, Uhum. cai de paraquedas, né? Então, conta para nós um pouquinho dessa experiência. O programa basicamente ele consiste em uma experiência social e profissional na Armênia, da qual você, se de preferência, pode ficar na casa de uma família armênia, conviver com eles, né, ter esse dia a dia de morar dentro de uma casa armênia, e poder trabalhar voluntariamente,
em algum nicho que seja o nicho da sua formação. Então, é uma experiência muito rica, porque você tem essa troca social com novos amigos, uma família armênia, morando ali, descobrindo muito sobre o país. E na outra ponta você tem, né, a possibilidade de estar trabalhando no seu setor, aprendendo mais com outras pessoas, né, talvez em vertentes diferentes, profissionais formados em escolas diferentes. Então é super rico, né? É bem interessante. O Mas Kaique, processo, o que que você fazia aqui aham. e o que que você foi fazer lá? Isso é uma aí tem um shift muito grande, uma virada muito grande, né, porque aqui eu sou formado em economia, né, me formei em economia pelo Mackenzie, e qualquer economista aqui de São Paulo ele vai, eh, involuntariamente cair no setor, de financeiro, né. Então, eu comecei a trabalhar na área de crédito de alguns bancos, passei por Bradesco, o Banco Paine, eh, não estava realizado, não me sentia bem ali, e com a minha ida para a Armênia, eu, ainda que demorou né, um pouco essa minha aceitação de que eu não quero mais trabalhar no setor financeiro, acabei trabalhando no banco de lá também, o Ameriabank. Eu depois migrei para o nicho da tecnologia, do marketing digital, né. Então, a Armênia, através do Birthright, ele ressignificou muita coisa na minha vida, né. Foi uma ressignificação ali pessoal e profissional. Então eu acabei criando, né, um conceito assim de identidade nacional, novos valores, aprendizado de um novo idioma, laços sociais, né, que, que foram muito em função do Birthright, mas na ponta profissional, no lado profissional, o programa ele me propiciou essa descoberta, né, de poder tentar um novo setor, de ver que eu podia me arriscar, podia aprender coisas novas, podia trabalhar com alguma coisa que me retornasse mais, que me desse mais satisfação, né, e, e bem-estar, assim, uma saúde mental. Então isso foi muito marcante na minha vida. Todo esse processo assim de fazer o Birthright e ter o lado profissional, orientado para uma nova experiência e o lado pessoal evoluindo, sabe? Criando esse novo valor ali de um armênio diaspórico dentro da Armênia. Uhum. Então, a sua adaptação foi relativamente fácil, eu imagino, mesmo não falando o idioma, você chegou lá e assim, como é que você fez? Olha, o Birthright ele te oferece um suporte absurdo. Então tem pessoas que estão ali para te ajudar a qualquer momento, que te acompanham se você estiver doente no hospital, que te acompanham até o seu local de trabalho nos primeiros dias, se você precisar. Traduz para inglês, até para espanhol, hoje tem pessoas ali que trabalham, que sabem muito bem. Então foi difícil a adaptação, no sentido de, mais o idioma no começo. Mas Sim. esse é outro ponto importante, o Birthright também oferece aulas de armênio. Então eu ia fazendo as aulas de armênio, ia aprendendo, e não são aulas pagas, então você tem direito, mesmo como ex-voluntário, se estiver lá. Então Legal. esse processo todo foi super interessante, eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo e aplicava o armênio no meu dia a dia e tinha esse Uhum. suporte deles, então não E foi tão para você, complicado no fim, né. tá, e para você trabalhar nos lugares, você precisa ter o idioma. Como é que você faz? Vamos dizer, eles te colocam lá numa startup ou em alguma empresa. Eu imagino que então existe um nível de pessoas com as quais você pode se comunicar em inglês, é isso? Isso, exato. Bom, essa esse filtro quem define é o job site, né, ou seja, a empresa que vai aceitar aquele voluntário. Então ela pode pedir para o Birthright que quer uma pessoa que fale armênio. Sim, mas ela sabendo que você não fala, então provavelmente ou ela não vai te aceitar e você vai acabar caindo num Exato. lugar que você vai poder se É, comunicar. o que eles fazem eles conseguem distribuir bem as pessoas entre quem tem o domínio de idioma e quem não tem o domínio de idioma. Existem job sites, né, alguns empregos ali que aceitam pessoas, e a grande maioria deles, tá? A grande maioria deles aceita pessoas que não falam armênio. Então, não é difícil. É bom você ter um domínio básico do inglês, pelo menos, para poder, né,
trabalhar, ter uma troca no dia a dia, se comunicar bem. Mas tudo isso é facilitado também. As pessoas têm uma disposição muito grande em te ajudar. Então, isso não é Te uma acolher, dificuldade no né? fim. Eu acho que talvez E seja uma aí, dificuldade para os tímidos, assim, mas se você vai com o coração aberto, tudo se ajeita. E aí essa rede de amigos que você acaba fazendo, porque tem muita gente muitos armênios que, assim como você, cresceram em países onde eles não tiveram contato com a língua, e é uma primeira descoberta deles, né, indo para lá. Então, eu imagino que, pelo que eu tenho visto, existe uma rede de amizade onde eles fazem programações junto, vocês fazem passeios, e aí você acaba conhecendo pessoas que, assim como você, estão lá, um peixe fora do aquário, e que vocês acabam virando amigos irmãos, é isso? Sim. Você cria um elo muito forte, né? Viram família, de fato. E são redes de apoio, são pessoas que se ajudam, que vivem experiências muito parecidas, novos desafios de trabalho, de socialização. Então, você acaba se aproximando muito daquele seu ciclo de amigos, né? E cria esse laço bem familiar. É uma coisa muito diferente, assim. É muito rico. Eu tive conexões muito profundas e pessoas que eu levo e levarei para sempre comigo, assim. Então, Então, sozinho. Então, sozinho você não se sentiu, é isso? Jamais, jamais. Nunca me senti sozinho, nunca me senti sozinho. E olha, não, dificilmente você vai se sentir sozinho durante o programa, porque tem muita atividade, muita coisa para se fazer. Você rapidamente clica com as pessoas, é super divertido. E após o programa eu fiquei também, morei por um bom tempo. Isso que eu queria saber, quanto tempo você ficou nessa brincadeira toda? Foram 4 anos e meio. Ok, 4 anos e e meio. você foi para quanto tempo no começo? Inicialmente eram 6 meses, né? Nossa, 6 vezes 4, ok. Você não duplicou a sua experiência, você quadriplicou. Sim, Ok. eu terminei o voluntariado foi quase um ano, assim. Quase um ano. E depois eu Se não me fiquei. engano, se você fica 4 meses e você é descendente de armênio, eles pagam a sua passagem, não é isso? Eles reembolsam? Antigamente eles reembolsavam 100%. Se eu não me engano, isso se alterou. Hoje é 50% após 4 meses. E provavelmente eles ainda têm outra regra que após 6 meses eles começam a te dar uma bolsa auxílio ali. Isso é legal. Oi, meu nome é Gabriel Guilherme, tenho 28 anos e sou do Brasil. Eu trabalho como assistente com Arsen e Arthur, 2 treinadores da IB School. Eu sempre amei esportes e agora eu tenho a oportunidade de compartilhar essa paixão com os armênios. Obrigado à equipe do Birthright Armenia por me fazer viver toda essa experiência. Birthright Armenia é muito mais que um trabalho, é uma comunidade de voluntários armênios unidos pela cultura, pela amizade e pelo amor por essa terra.
Eles também oferecem aulas de armênio 2 vezes por semana e também as excursões. Շատ ուրախ ենք ապրելին հյուրընկալել մեր մոտ, այս շրջանում, որ ինքը մեր հետ անցկացրել է մասնակցել մարզումներին, շատ դրական էներգիա է տվել երեխաներին. Muito grato por essa experiência. Tchau! Bom, e aí você foi para Armênia, de lá eu sei que você foi estudar em Portugal, algumas coisas, Aham. você passou aí um tempo fora do Brasil, você gostou da brincadeira, né? E agora você voltou. Já faz um tempinho que você está aqui no Brasil. Pelo que eu vi, você aí tá cheio de ações na internet. Eu vi que você abriu uma empresa de marketing digital, usando inteligência artificial. Enfim, conta para mim o que você está aprontando agora. Legal. De fato, né? Eu sou uma pessoa que está sempre muito inteirada sobre novos assuntos, o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial. Eu já prestava consultoria numa intersecção ali do marketing digital com programação, que é SEO, então otimização de sites, enfim. Desde 2024, prestava essa consultoria e no fim do ano passado, para esse ano, eu decidi ampliar um pouquinho o serviço da minha empresa, começar a trabalhar com soluções de inteligência artificial, tudo que é muito parte de orquestração, automação de processos, né, fluxos assim dentro de empresas. Então, é uma área que eu gosto bastante. Eu tive muita influência na Armênia já, que a Armênia é um setor de tecnologia muito forte, né? Então, Cresce muito, cresce muito. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de chatbot, essas coisas, foi lá em 2020, e eu não sabia, não tinha ideia do que era, e depois fui me familiarizando, então tem uma influência muito grande, essa minha passagem pela Armênia também, né? Sim, você trabalhou com marketing lá e provavelmente te abriu um outro espectro, né? Total. Então, assim, para os leigos aqui, o que faz uma plataforma SEO? Você analisa os dados de tráfego de sites para ver as pessoas que visitaram e você consegue vender uma estratégia para uma empresa para ele poder analisar quem está entrando no site dele, como é que ele pode fazer para mais pessoas, como é que ele pode ter maior alcance para vendas, é isso? Explica para mim, porque eu também sou leiga nisso, mas eu imagino mais ou menos que seja isso. Então, para quem está assistindo a gente e não conhece essa linguagem, vamos simplificar. Legal. Então, exatamente, um dos pilares da empresa é justamente o SEO, né? Um dos principais serviços que a gente oferece. Tá? Então, o SEO nada mais é que otimização, melhoria dos mecanismos de busca. Que são os mecanismos de busca? É o Google, é o antigo Yahoo, enfim, é o Bing, onde você vai lá clicar, fazer uma pergunta para tentar achar um resultado que ofereça uma resposta para você, certo? Então, as empresas que têm um site, né, uma presença online e ranqueiam nas primeiras posições, elas têm mais chances de converter clientes, ou seja, cliques que vão para o site que podem virar potenciais compras, né? Clientes que vão ser convertidos. O SEO, basicamente, é o estudo, né, de como colocar o seu site nessas primeiras posições. Tá? Ele não se limita somente a isso, né? Hoje a gente tem novos formatos de busca, a gente tem o ChatGPT, esses LLMs, e nesses novos formatos as pessoas também buscam informações. Então, você ter um site que responda bem ao tipo de pergunta que pode ser feita e ele aparecer dentro desses resultados de ChatGPT, do Claude e de outros LLMs, nada mais é que você ganhar mais visibilidade. Então, essas ferramentas podem, né, mencionar a tua empresa e assim você também pode gerar um clique para o teu site. Aí, de novo, vem todo aquele caminho de potencial cliente, potencial venda, né? Então, um dos serviços que a minha empresa oferece é essa otimização, escala, essa estratégia orgânica para que teu site apareça, ganhe notoriedade, ganhe autoridade, né, na marca, naquele tópico que ele trabalha, para que você converta em mais vendas. Então, vamos dizer, a pessoa procura você e fala assim, Kaique, eu tenho um site, mas eu percebo que minhas vendas online, na verdade, assim, muito da minha receita vem do público orgânico e não das vendas online. Você pode me ajudar a melhorar isso? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o site dele, você vai fazer uma análise
dos horários que as pessoas clicam, ou enfim, ou você vai dar um jeito desse site aparecer mais nas buscas, enfim, do Google é Isso aí, isso? é por aí. Eu vou analisar o site, por exemplo. Eu vou ver se aquele site, Trava, se as se ele tem uma imagens não boa, sobem fácil, essas exatamente, ele é coisas. responsivo, né? Essa palavra que eu estava trazendo, se ele é responsivo, se ele tem uma boa velocidade, ele oferece uma boa experiência ao usuário, né? Se ele possui conteúdos que respondam, né, de fato, às perguntas que os E usuários, se não tiver? Aí potenciais clientes, você. aí a gente cria. Ok. Daí a gente cria, entendeu? Então a gente Tá. cria com formatos bem estruturados, colocando códigos que são importantes dentro de uma página para que ele funcione bem, para que ele seja bem indexado. Enfim, tem uma série de Formatação estratégias também. que a gente faz. Formatação, criação de imagens, elementos que a gente coloca dentro do site. E esse processo hoje também foi muito verticalizado, né, com a IA. Então, eu utilizo o que a gente chama de vibe coding hoje, que é você poder programar sem precisar de um programador. Então, eu mesmo O hoje crio agente. sites, Uhum. exatamente, eu já crio sites já otimizados para SEO. Então, quem não tem site pode criar comigo, entendeu? Ou quem tem um Ah, site ruim, antigo, pode melhorar comigo. E eu já que legal. vou acoplar essa inteligência de SEO, estudo de SEO para o site, e posso integrar com automações, vendas, agentes que vendem por meio de WhatsApp, enfim, uma série de soluções aí tecnológicas, digital, Muito que eu bonito, faço. mas agora sim, como você está começando, eu imagino que o custo disso não seja um custo alto e seja algo acessível para uma pessoa que também está começando, porque o que eu sinto assim de barreira, né? Por exemplo, muitas vezes eu quis melhorar o Instagram do Conexão Armênia, mas aí quando você vai procurar uma empresa que trabalha com marketing digital, o cara vai te fazer uma análise, ele vai te oferecer um pacote de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e acaba sendo uma coisa às vezes inviável para alguém e as pessoas se sentem inibidas até de procurar um orçamento, uma cotação, uma solução dessa. Então, Uhum. a gente queria explicar aqui para as pessoas, mais ou menos, assim, como que você calcula pelo tamanho, pelo nível de complexidade de coisas que você vai ter que oferecer. Existe a possibilidade de repente, a pessoa te abordar e falar, não, eu quero começar pela minha rede social X, e aí depois a gente vê o resto. Ou você vende uma coisa total, assim, como é que é? Porque a gente tem que tornar isso acessível para as pessoas, entende? Uhum. E É, ninguém tem que se sentir inibido de procurar para poder fazer algo assim. sim, perfeito. A forma que eu encontrei para poder democratizar um pouco desses serviços foi separando eles em níveis. Então, por exemplo, eu tenho 6 serviços. Eu posso oferecê-los separadamente, cada um com seu valor específico. Se você quiser escalar aquele serviço particular, há gatilhos de preços. Então, dependendo de quanto você quer trabalhar naquilo, quanto você quer investir naquilo, há gatilhos de preço que vão aumentando, certo? Agora, se você quiser fazer vários desses serviços todos integrados, ofereço combos também com bons descontos, né? Porque você vai estar pagando por várias soluções. Então, tem que ter um pouquinho ali de desconto para o resultado final ser bom, para os dois lados, né? Assim, não são serviços caros, eu não considero caro pelo retorno que isso te dá. Então, eu vou te dar um exemplo fácil, tá? Uma imobiliária que quer vender um imóvel, um apartamento ali, precisa promover aquele apartamento, tá? Dentro do catálogo do site deles. Essa imobiliária, provavelmente, ela paga um corretor, ela tem custos ali diários com pessoas atendentes dentro da imobiliária, enfim, pessoas que vão atender ligação de algum cliente, né? Se essa imobiliária contrata o meu serviço, eu posso integrar junto ao site dela um agente de IA, que é um vendedor digital. Tá? Esse vendedor digital, o que ele vai fazer? Se chegar uma pessoa interessada, mandar mensagem para o WhatsApp dessa empresa, ir até o site, fazer alguma pergunta específica, esse agente de IA, ele vai começar a conversar com a pessoa, pegar informações, explicar sobre aquele imóvel, fazer toda essa parte daquele funil, sabe? E dialogando com a pessoa, explicando ponto a ponto.
Não vai deixar a pessoa sem resposta, pelo menos no sem início, né? resposta, Porque não precisar esperar 24 horas para é, aquilo acontecer, entendeu? é, Ah, enfim, então assim, chegando naquele ponto de conversão, aí esse a gente já pode repassar para um para um vendedor broker, de né, um para o horário vendedor, comercial, exatamente de é. horário comercial, que pode fazer essa conversão facilmente, tá? Uhum, Então assim, esse agente de IA, ele provavelmente ajudou, se caso converta, numa venda que a imobiliária tem uns 6%, né? sim, Então, digamos, um imóvel de 1 milhão, né? Aí sim, você vai ter 60 mil, se não tiver enganado. Então, é assim, é um grande valor para um custo sim. que talvez seja de R$ 1.000 ou R$ 2.000 por mês. E eu estou falando de uma automação complexa, pode ser uma automação menos complexa, Sim, por mais exemplo, barata. existe a possibilidade de promover somente uma ação? Vamos dizer, quantas vezes, quando eu fazia os grupos de viagem ano passado através do Instagram, eu queria, por exemplo, que promover só uma postagem que eu fiz. E eu não precisava de uma análise total da minha rede social do Vamos para a Armênia. Então, assim, quando eu contactava alguma empresa dessas que fazem marketing digital, não, olha, eles trabalham com um formato engessado. X postagens por semana, tantos reels, tantos stories e tantos não sei o quê, vamos dizer. Então, Uhum, se eu quisesse chegar para você e falar, olha, eu tenho um produto meu que eu quero vender, agora eu quero promover ele, eu quero que esse produto apareça como um banner, sei lá, mais vezes nas buscas, e aí você cobraria para fazer só a promoção de uma estratégia específica? uhum. Eu, na minha agência, na Good SEO, né, fazendo aqui um merchan, eu deixo muito flexível a parte da estratégia com o cliente. Eu não coloco precificação por postagem, tá? Ah, lógico, eu gosto de antemão, assim, ter uma estratégia onde nós definimos a quantidade de posts mínima e máxima dentro de uma semana, né? Então, aqui, por exemplo, se falamos de gestão de redes sociais, conteúdo para Instagram, para TikTok, para Facebook, enfim. Vamos colocar ali uma quantidade mínima de posts, até porque você paga por aquilo, mas máxima também porque há limitações de recursos. Então, se você passa daquilo, provavelmente isso reduz minha margem no ganho, né? Então, a gente tem que ter um range, né? O meio termo ali, onde os dois lados ganham. Mas o que eu gosto de fazer? Muito o apoio, a configuração dessa estratégia. Então, o que chega para a gente é muito cliente que não sabe por onde começar, que tipo de script fazer, do que falar, como se posicionar, que tipo de conteúdo ele vai criar. Então, nesse caso, em serviço de redes sociais, a gente ajuda a posicionar a marca, né? Como que a marca quer ser reconhecida pelos clientes da empresa. Que tipo de conteúdo a gente vai fazer? Se é um conteúdo educativo, né? Se é um conteúdo mais extrovertido, né? Trazendo coisas mais leves no dia a dia. Formatação, como vai ser formatado, que tipo de edição a gente quer fazer. A identidade visual da marca tem que estar sempre correspondente ao que a empresa tem por identidade, né? Desculpa, a identidade do conteúdo correspondente à identidade visual da marca. E então a gente cria toda a estratégia e passa a criar também os conteúdos, a arte, por meio de IA acoplada com, né, o que o ser humano pode gerar. Então, um vídeo que é otimizado com uma IA, né? Ou uma foto sua, pessoa responsável pela empresa, fazendo alguma coisa, mas com integrações, otimizações, melhorias da IA, né? Então, a gente usa ferramentas, né, que são ferramentas super conhecidas hoje, mas que grande parte do público não sabe como acessá-las bem, porque faz isso num processo muito manual. Então, a gente meio que integra dentro de processos automáticos, né? Então, a Que gente legal. faz por meio de APIs, NCPs, enfim. Isso vai gerando já por meio de prompts tudo o que a gente precisa e depois vai convertendo ali dentro do Instagram, do TikTok da pessoa, o novo post. Que legal, Kaique. Então, olha só, você foi em busca das suas raízes, da sua identidade, e isso transformou todo um campo de atuação, abriu uma cortina
perante seus olhos, inclusive de possibilidades de coisas para você fazer na sua vida. Se hoje você pudesse dar um conselho, uma motivação para algum jovem armênio que cresceu no Brasil e não teve também muito contato, qual seria o conselho que você daria com relação à Armênia para ele? No fim, siga o seu coração, né? Porque se você já trouxe a possibilidade de ir para a Armênia e está em dúvida, é porque há um motivador ali por trás, né? Então, tem alguma coisa que te falando, você deveria ir. Então, você está esperando o quê? Só vai, né? Se joga sem medo, tem que ir. Principalmente os jovens, assim, pessoas que estão começando a iniciar na fase adulta, muita coisa para aprender, tem muita coisa para viver. Vale muito a pena. Cada instante, cada momento vale muito a pena. Tenta viver isso, faça isso por você. Ha! Todas as semanas a gente está acompanhando a gestação da Gabi Chofakian. Ela tá sumida, não tá deixando muitos vídeos por aqui, porque afinal de contas agora é uma época de reclusão onde ela se dedica a Manu. Mas o programa de hoje vai mostrar um pouquinho do lado do papai da Manu. Vamos ver como é que ele tá levando toda essa história. E em breve a gente espera ver esse bebezinho lindo que vai ser o xodó do Conexão Armênia. Vamos ver como é que tá a vida da Gabi Chofakian essa semana. Todo mundo pergunta como a grávida tá, mas ninguém pergunta pro marido. Então hoje eu vou perguntar. Primeiro de tudo, amor, como que você tá se sentindo, pai? Tudo bem. Agora na época de mais ansiedade, né? Mas tá tudo certo, graças a Deus. Que bom, então vamos começar o questionário aqui. Qual foi seu primeiro pensamento quando eu te contei que eu tava grávida? Que bom que deu certo. Acho que foi o primeiro. Claro que teve um pouquinho de né? Mas acho que esse veio aos poucos. E a maior alegria foi que deu certo super rápido. Boa. Você ficou mais feliz ou mais assustado? Foi uma mistura, viu? Mas fiquei muito feliz. Eu já tava tendo que ser pai há um tempo já, né? Então, só de ter recebido a verdade do que estava acontecendo, foi mais felicidade do que susto. Mas lógico, depois de um tempinho, dá mais susto que felicidade. Agora eu quero ver, você já pesquisou alguma coisa no Google ou no chat GPT sobre gravidez e não me contou? Escondido? Acho que mais as coisas que você podia comer. Da Manu, assim, ainda nada. Eu tô muito confiando nos profissionais que a gente tem junto com a gente. É isso. Qual a coisa mais aleatória que você aprendeu da gravidez? Pra dividir aqui com o público. Nossa, isso é difícil, mano. Aleatória. É, uma coisa que tipo, você nem imaginava. Vou precisar pensar um pouquinho, peraí. Tá, peraí, pensa aí. Não sei de aleatório. Você tá pensando, não vem. Não veio nada esse, foi mal. Eu vou ajudar ele. A quantidade de tipos de carrinho que existe. Ah, não, aí são coisas... Moisés. Nem eu sei, gente. Agora falhou. Falhou. Pula essa. Qual foi o momento que você pensou, agora ferrou? Quando a mãe começou a ficar estressada, mal-humorada, dormindo Não, não tô mal. assim, não. Em alguns momentos. Aí eu falei, puta, agora fudeu. Mas aí depois passou rápido. Eu tô boazinha. Mas nossa gravidez foi muito suave, velho. Acho que teve alguns momentos de insanidade, mas faz parte do pacote. Sim, mas teve algum momento que você falou, ferrou, tô preocupado. Quando descobriu, você falou que no começo você achava que ia virar um bicho, né? Então foi uma boa grata surpresa. Porque tinha uma TPM muito forte. De inverno forte. Tiveram. Mas passou. Tá tudo bem. Tá muito bonzinho, gente. O que você tem mais medo de fazer quando ela nascer? Você acha que vai ter medo? Se pra dar banho sem ser na banheirinha. Banho Segurando? Cola, assim, segurando. Pra medo de escorregar. Sei lá, afogar. Mas provavelmente vai começar pela banheirinha e depois a gente se adapta pro banho, né? Porque acho que o banho é bem mais prático, rápido. Sim. A banheirinha dá um pouco mais de trabalho, ainda mais que o nosso banho é pequeno. E de trocar fralda você não tem medo? Isso aí. Acho que no primeiro dia o medo já sai, né? Porque, pô, a gente troca 8, 10 fraldas por dia. Regurgitar, essas coisas não. Acho que eu sou mais gentil que ele. Agora você pensa bem na resposta, hein? O que você mais percebeu em mim que eu mudei desde que eu descobri a gravidez? Você ficou mais calma, mano. Por incrível que pareça. Acho que você ficou menos ansiosa, assim, e você entendeu que é importante você manter a cabeça no lugar, porque isso reflete pra nossa filha, né? Então acho que você tá se esforçando mais pra filtrar, pra ver, entender o que mais você tá pensando, se faz sentido aquele sentimento que você tá tendo naquele momento. Então acho que você tá muito mais... Madura, atenta pra essas coisas, porque às vezes antes você fazia coisas sem consequência, né? Você botava pra fora e foda-se, a gente tinha que lidar. Agora você tem criança, tá Manu, né? Lindo. Você tá repensando muito mais, você tá... Parabéns. Lindo, acho que ele tá com medo que vai responder. Em uma palavra, gravidez é... Maravilhoso, tô adorando. Quero mais. Calma. Quem tá mais dramático na gravidez? Você não precisa nem responder, né? Dramático. Eu tô mesmo. Eu não sou. Às vezes faz um charminho, mas tá bom. Não tem problema não. Você já ficou com alguns ciúmes de mim nesse momento porque a atenção tá toda voltada pra mim ou não? Não. Eu nem gosto tanto de atenção assim, só que é melhor. Tá bom.
Qual foi a coisa mais engraçada que eu já fiz durante a gravidez que você falou, meu, não tô acreditando? Você lembra? Acho que é a frequência de comer, né? Tipo, acabou de comer, tá com fome de novo. Os esquecimentos é engraçado também, né? Porque parece que tá aérea, meio chapada assim, mas fora isso, mano, tudo dentro da normalidade. Agora pra gente fechar, você tá preparado ou tá fingindo que tá? Eu finjo um pouco de confiança, mas acho que na hora que o bebê estiver no colo, Você tá nervoso? vai dar um choque pro bebê. Tá ansioso? Eu tenho que me demonstrar tranquilo, porque se eu ficar ansioso, a mãe pira, né? É isso. Então, eu acho que a ansiedade vai bater mesmo quando nascer. É isso, mas ele foi um ótimo pai, já tá sendo um ótimo pai, um ótimo parceiro na gravidez. E eu tenho certeza que a mamizinha vai amar esse paizinho. Já amo. Beijo! Davi Suryan tá ocupadíssimo essa semana. Por quê? Arman Tsarukyan, que é um dos top 10 sport guys que ele gosta de falar, que é o lutador de MMA, está no Brasil. E ele teve uma luta ontem, quarta-feira. Ele tá no Brasil, vai lutar no Rio de Janeiro, e a gente tá vendo se consegue uma entrevista com o Arman Tsarukyan. Vamos torcer aí, galera do Conexão Armênia. Vamos ver o que o Davi Suryan vai trazer para nós hoje sobre o mundo dos esportes da Armênia no Brasil. Fala, galera do Conexão Armênia, aqui Davi Suryan, passando para vocês, informar tudo o que acontece no esporte da Armênia, que envolve também o nosso país, aqui o Brasil. E claro, nós tivemos aí ontem, na verdade, na quarta-feira, dia 11 de março, o Hype Fighting Brasil, aí, o evento russo de grappling. Grappling é a luta agarrada. Também no card tivemos algumas lutas do boxe MMA sem luvas, né? Que aí a porrada come solta, soco na cara, sem luva, sem nada e tudo acontece. O card reuniu grandes nomes, né? O Shara Bullet, o russo, né, no caso. Também tivemos aí o brasileiro Jean Silva contra o Bryce Mitchell, uma rivalidade antiga já do MMA. Mas tivemos dois armênios, o Lev Sarkisian, que lutou contra o brasileiro Joilton Peregrino, e a luta principal do Arman Tsarukyan contra o Mokaev. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, lá na Famase Arena, né? Então, foi um evento bem bacana mesmo, importante para o Brasil. Só não gostei de ter sido numa quarta-feira, né? Poderia acontecer numa sexta, num sábado, até para a gente ter uma presença de público maior. Mas eu vim para falar da luta dos armênios. O Levi Sarkisian, que já tinha causado polêmica com o Joilton nas coletivas de imprensa, já tinha causado uma confusão e tudo mais, briga, sua mãe nasceu pelada, aquela coisa, sabe? Aquelas brincadeiras ali de provocação. Então, ficaram nesse tom de brincadeira aqui. Até peço desculpas aqui pelo tom de brincadeira. Mas aí ficaram nessa provocação. E no meio da luta, que é grappling, luta agarrada, não vale soco, não vale chute, começaram a sair na porrada. Começaram a sair um no soco com o outro. E aí a luta teve que ser paralisada. Depois voltaram o Joilton e o Sarkisian e a luta ficou no empate, porque só valia finalização, não tinha pontos. Finalizou, venceu, não finalizou, empate. Ficou então no empate, apesar dessas cenas lamentáveis. A luta do Shara Bullet também ficou no empate. A luta do Jean Silva com o Bryce Mitchell também ficou no empate. Aí entrou Arman Tsarukyan contra o Mokaev. E aí, meu amigo, que show do Tsarukyan, velho. Dominou a luta inteira, foi muito bem. E aí depois pegou um mata-leão que apagou, fez dormir. Botou um mata-leão ali, ó. O Mokaev dormiu, rapaz. Caiu desacordado ali no ringue, né? Foi um ringue em formato de boxe. E o Tsarukyan saiu com o cinturão, muito bonito o cinturão, inclusive da Hype. Um evento bem legal, tomara que venha mais vezes pro Brasil. E reúna esses nomes do MMA, né? Esses cachorrões aí. Tsarukyan, Jean Silva, Bryce Mitchell, Shara Bullet. Bem bacana, de verdade mesmo, esse evento. Rio Show in 7 minutes, 46 seconds, Arman Tsarukyan. Então, parabéns ao Tsarukyan, não parabéns para o Sarkisian, que protagonizou uma cena lamentável com o brasileiro Joilton Peregrino. E agora, só terminando de encerrar, no dia 26/3, nas 12h25 no horário de Brasília, teremos Emirados Árabes Unidos e Armênia pelo futebol. É um amistoso internacional da seleção da Armênia que não disputa a Copa do Mundo, não conseguiu classificação. E o campeonato armênio vai aí para a última rodada
com o Ararat Armênia, o Pyunik e o Alashkert disputando títulos aí, ó. O Ararat Armênia tem 34 pontos, o Alashkert 32 e o Pyunik 32 também. Então aí vai para as últimas rodadas disputando esse título. Lembrando que o atual campeão é o Noah, que atualmente ocupa a 5ª colocação, sem chances aí para o título da Premier League Armênia. Mais informações do esporte armênio no próximo Conexão Armênia. Forte abraço, pessoal! Mais um programa Conexão Armênia chegou ao final. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e siga o nosso canal para que mais pessoas possam ficar sabendo sobre o Conexão Armênia. Estamos presentes não apenas no YouTube, mas também no canal da Rede Connect TV, canal 9 da NET em toda a região da Grande São Paulo e em diversos canais pelo Brasil e Portugal pela Rede Mel, Rede Connect TV Algarve por toda Portugal. Vou deixar vocês aqui com um gostinho de quero mais e um videoclipe de uma cafeteria que eu amo em Yerevan. E esse ano, os turistas que foram comigo, a gente vai com certeza lá tomar isso que vocês vão ver aqui. Sherpari para todos vocês até daqui 15 dias. Patati patata patati patara patati patara